E aí, pessoal, voltamos agora nesse vídeo com a parte 2 da representação gráfica. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as representações dos gráficos de setores e dos gráficos histogramas, para a gente ver como que funciona a construção deles. O gráfico de setor, ele é usado quando queremos comparar os valores de uma categoria com o total de todas as categorias. O seu aspecto ele é de um círculo onde estão traçados alguns raios. Por isso, é conhecido como gráfico de pizza ou torta. Antes de iniciar a sua conversão, a gente precisa converter os valores encontrados em graus. Essa conversão é feita através de uma regrinha de 3 simples. A gente já vai ver como que isso funciona. Então, tem aqui a forma da gente montar esse gráfico. Então, a gente vai usar um compasso para traçar uma circunferência com um raio qualquer, não muito pequeno, e marcar o seu centro. Vamos traçar um raio qualquer. Usando um transferidor, nós vamos marcar os ângulos correspondentes, começando pelo primeiro raio traçado. E aí pinta de diferentes cores os pedaços da pizza ou do gráfico. Coloca a legenda, título e fonte. Então aqui eu estou usando um exemplo, tá? Preferências por modalidade esportiva no ensino médio. Então, futebol 40%, vôlei 30%, basquete 15%, natação 10% e outros 5%. Agora a gente tem que determinar essa questão dos graus, né? Porque a gente sabe em porcentagem, mas não sabe dos graus. Uma circunferência completa, que é o círculo, tem 360 graus. A gente precisa adaptar isso. Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Então, 360 graus correspondem a 100%. Então, vai ficar x correspondente a 40%. Então, 100, aqui a gente faz uma regrinha de 3, né, multiplicando em cruz. Então, 100x igual a 360 vezes 40, que vai dar 14.400. E aí, 14.400 dividido por 100 dá 144 graus. A gente vai fazer o mesmo processo com todos os outros. Então, com 30%, que vai me resultar em 108 graus. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa com os 15%, que vai me resultar em 54 graus. Com os 10%, que vai me resultar em 36 graus. E com os 5%, que vai me resultar em 18 graus. Lógico, a gente tem uma lógica acontecendo ali. Então, se eu descobrir que o futebol, 40%, vale 144, eu posso dividir por 4 para achar o 10%, que aí seria o 36. O 36, que é 10%, eu posso dividir por 10 para achar por 2 para achar os 5%. E assim por diante. Você não precisaria fazer toda vez as continhas. Mas se quiser, tá aí como fazer, tá bom? Feito as continhas, os valores já estão ali na tabela. Agora a gente vai traçar o gráfico. E aí, para traçar o gráfico, filmei eu fazendo o gráfico manualmente para vocês verem como que isso funciona. Pessoal, para fazer o gráfico de setores, a gente vai precisar de um transferidor, de um compasso, um transferidor, que vocês podem também usar como régua, tá bom? Esse transferidor que eu estou usando aqui é o de 180 graus, mas pode ser o de 360, que é aquele completo, tanto faz, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, a gente já fez a conversão da porcentagem para graus, agora a gente vai fazer o círculo na folha. Abram o círculo da forma que tamanho que vocês acharem mais conveniente. Não pode ser muito pequeno, porque senão o pequeno vai te atrapalhar. E aí você faça com o compasso, faça o círculo. E aí, observem o seguinte. Eu fiz o círculo. Aqui no meio, ele ficou uma marcação. Essa marcação vai ser importante. Por quê?
ela vai ser o meu primeiro raio da circunferência. Então, tracem aqui, ó, primeiro raio. A partir dela, e pensando nessa marcação que nós temos aqui no meio, nós temos uma marcação aqui, ó. Essa marcação vai ficar em cima do seu ponto de origem da circunferência. E a partir dela, no meu caso, ó, o zero fica em cima do eixo, o zero aqui de dentro, tá? Então você tem graus dentro do eixo e fora. O dentro, no meu caso, começou do zero e foi até o 180. O contrário, ele começou no 180 aqui, ó, e vai até o zero. Por isso que eu estou usando a marcação de dentro, tá? E aí você olhando, o 10, por exemplo, a marcação dele é o 170. O 20, o 160, e assim por diante. Então, no primeiro, são 144 graus. Então, ó, 0 até o 140. 145 seria aqui. Então, a gente vai diminuir um númerozinho para ser o 144. Fez a marcação? Tá vendo? Você tem esse ponto agora, que eu acabei de fazer, e esse aqui. Você vai ligar os dois. Agora, essa linha que eu acabei de fazer vai ser a nossa linha de origem. Então, vocês podem até virar o gráfico se quiser, para ficar mais fácil. Agora, a partir dele, eu vou ter que marcar 108 graus. Então, ó, de novo, posiciono o transferidor, ponto e zero na linha, e agora 108. Então, ó, 0, vou por dentro aqui, ó, 110. O 108 vai ser mais ou menos por aqui. Marcou, liga de novo com a origem. Então, ó, agora a gente tem primeiro, o segundo. Essa linha que eu acabei de fazer vai ser a linha que a gente vai usar como a linha de origem de novo. Então, vem nela aqui, ó. Marca o 00 lá e aí marca 54 graus. Então, ó, 50 tá por aqui. 54 vai ser aqui, ó. De novo, liga para a sua origem. Sempre ligando com a origem, tá? Agora, essa linha que eu acabei de fazer, sempre a linha que você acabou de fazer vai ser a sua linha base para a próxima. 36 graus. 36 está por aqui, ó. E o último vai ser os 18 graus. Então, confere lá se deu. No meu caso aqui, ele deu 17 graus. Não tem problema, tá? Dá essa diferença. Agora, voltando aqui, nós temos o nosso gráfico nessa posição. O gráfico aqui vai ser o título dele. Modalidades esportivas. Cada pedaço desse gráfico você vai pintar de uma cor correspondente. Então, ó, primeiro, vermelhinho aqui, vou pintar de vermelhinho. Depois, vou pintar de azul. Vou pintar de roxo. Vou pintar de amarelo. E vou pintar de verde. Agora, tá, Bruna, você fez o gráfico, pintou. E o que significa cada um desses pedaços? É aí que entra a legenda. A gente já viu a legenda em outros momentos, mas aquela é muito importante. Então, vamos colocar aqui, ó, a legenda. Cada quadradinho, são 5 quadradinhos, corresponde a uma cor ali. Então, ó, o primeiro vai ser o vermelhinho, depois o azul, o roxo, o amarelo
e o verde. E aí a gente tem que dizer o que cada um deles corresponde. Então, o primeiro, que é o maior aqui, corresponde ao futebol. Depois, vai o vôlei. Depois, o basquete. Depois, a natação. E o verdinho significa outros. Feito isso, feita aí a nossa legenda, eu já tenho como dizer do que se trata o meu gráfico. Então, ele é modalidades esportivas e cada uma das informações está correspondente aqui. Você pode colocar, se quiser, a porcentagem aqui dentro de cada um deles. Então, 40%, 30%, se você quiser. Pode colocar aqui na frente também entre parênteses. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é a fonte. Nesse caso, IBP. Instituto Bruno de Pesquisas. Certo? Então, agora... E aqui foi como ficou o gráfico depois de pronto. Tá bom? Agora, a gente vai falar sobre o histograma. O histograma, eles são parecidos com o gráfico de coluna, porém sem os espaços entre eles, né, entre as barrinhas. Para construir ele, traça o sistema de eixo cartesiano, marca o eixo horizontal apenas os limites de cada classe, marcar as frequências do eixo e traçar os retângulos para cada classe, com largura igual ao intervalo de classe e altura igual à respectiva frequência. Colocar o título e a fonte. Então aqui, ó, coloquei esse exemplo. Tempo de realização de certa atividade. Então, 4 funcionários levam de 7 a 21 minutos. 4 de 21 a 35, 6 de 35 a 49 e assim por diante. Agora vamos ver como que eu vou representar isso no gráfico. Pessoal, agora nesse é o histograma. O histograma, ele parece com um gráfico de barras, a diferença é que ele não tem espaço entre uma barra e outra, tá? Então vejam o seguinte, eixo do Y vai ser o eixo da frequência, então eu coloquei aqui um espaçamento de 2 em 2, e a minha escala vai ser 1 de 1 em 1. Essa coluna, no nosso exemplo, ela vai servir como funcionários. Não esqueçam sempre de colocar as informações dos eixos, tá? E aqui embaixo vai ser o eixo do tempo. Observem que eu dei um espaço de 2 centímetros da origem para a primeira barrinha. E todas as barrinhas eu estou usando 3 centímetros. Só que, como eu falei, nesse caso não tem espaço entre uma barrinha e outra. Então, o primeiro intervalo é de 7 até 21. Então, eu abro a minha barrinha no 7. Aí, eu vou colocar aqui, ó, 7, 21, 35, 49, 63, 77, faltou o 91. Deixa eu pôr aqui o 91. 91. Aí, vocês vão perguntar, mas você não está seguindo a escala. Estou assim, ó. No primeiro eu não preciso. A partir dele, eu estou usando de 14 em 14. Tá bom? Então, só o primeiro que não precisa. A partir dele, porque a barrinha fica fechada no 7. A partir dele, todos eu estou usando de 14 em 14. Então, aqui, ó, o primeiro vai subir do 14 até a frequência do 7 até a frequência 4. Então vamos subir até o 4. E aí eu vou até o 21. Só que eu não desço a barrinha. Eu paro com ela aqui. Aí o próximo é do 21 ao 35. A frequência também é 4. Então continua. Até o 35. Quando chega no 35, a frequência dele sobe para 6. Então, vamos colocar lá no 6. E aí ele vai até o valor 49, lá embaixo. Ó, até o 49.
Quando ele chega no 49, a frequência desce até o número 4. Então, volta aqui para o patamar do 4. E depois vai até o 63. No 63, ele desce até a frequência 1. E aí, ele vai do 63 até o 91 com a frequência 1. Então, aqui é só a gente chegar até o 91. E aí, no 91 é aonde eu fecho. Esse é o nosso gráfico. O que nós temos que colocar? Nós temos que colocar o título. Então, tempo de realização de atividade. A fonte. Vejam, quando vocês forem olhar esses gráficos em alguns exercícios, até mesmo na internet, eles fazem algumas divisões, como por exemplo, eu vou fazer uma aqui para vocês terem uma ideia. Eles dividem aqui, ó, mas de forma tracejada. Por quê? Porque são linhas imaginárias. Eu estou analisando a figura que o meu gráfico formou e não aonde ele está descendo cada um. Tá? Então ele apareceria dessa forma, tracejada para vocês. Podem aparecer assim. Em alguns casos também que eu já vi, eles pintam cada barrinha dessa. Mas observem, o que me interessa é essa figura mais escura. Tá? É isso que interessa quando eu estou falando do gráfico. Certo? E aqui nós temos o gráfico finalizado, tá? Para vocês terem uma ideia de como que ele ficou. Pessoal, um lembrete antes da gente finalizar aí esse vídeo. Os gráficos, eles têm que ser usados de forma correta. Observem esse daqui que foi vinculado numa emissora de TV americana. É um gráfico de pizza. Gráfico de pizza, o máximo que eu vou ter é 100%. E aí ele tem 70% aqui, 60% e 63%. Somando isso, não dá 100%. Então vejam, foi feito de forma errada. Então quando for olhar, fazer o gráfico, sempre procurem deixar ele mais claro possível, porque é isso que vai fazer com que a pessoa consiga entender do que se trata e do que você está trabalhando, tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de vocês até aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil, nos vemos nas aulas. Até mais, mas não esqueçam de curtir o canal e de se inscrever no canal. Até mais.